Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular da UERJ 2017, questão discursiva de matemática número 3. Só que hoje, como vocês estão vendo aqui, essa aula vai ter uma pegada um pouquinho diferente, porque muitas vezes eu percebo que os alunos têm dificuldade de interpretar as questões, e como essa é uma questão relativamente tranquila, me dá o espaço para fazer uma aula que não seja absurdamente longa, e ela também tem diversos aspectos aí de interpretação que eu quero discutir com vocês, combinado? Então vamos lá. Preparei um roteiro aí, dividi ele em 12 partes e vou mostrar para vocês item a item como é que vai fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é ler o texto. Essa primeira leitura é uma leitura rápida, só para você ter uma ideia do que você está lidando. Então vamos lá. O proprietário de uma lanchonete vai ao supermercado comprar sardinha e atum enlatados. Cada lata de sardinha pesa 400 gramas e cada lata de atum 300 gramas. Como a bolsa de compras suporta até 6,5 kg, ele decide comprar exatamente 6 kg dessas latas. Sabe-se que foi comprada pelo menos uma lata de cada pescado. Determine o maior número possível de latas que o proprietário da lanchonete poderá comprar. Lido o texto, a gente vai destacar os dados. Eu tenho a mania de destacar aqui com caneta azul. Então vamos lá. Proprietário da lanchonete, supermercado, comprar sardinha e atum. Enlatados, cada lata de sardinha pesa 400 gramas. Cada lata de atum pesa 300 gramas. Sua bolsa de compra suporta 6,5 kg, compra exatamente 6 kg dessa lata. Sabe que foi comprada pelo menos uma lata de cada pescado. Determine o maior número de latas da lanchonete pode comprar. Bem, esqueci de marcar aqui, esse aqui é importante. Pelo menos uma lata de mercado. Gente, vamos descartar o que é irrelevante. Vamos ver, ó. Isso me chamou muita atenção. Ele botou que a lata de sardinha pesa, tá? Como a gente dá aula de física também, você vê que assim, pesa, isso aí é massa, não é peso. Só que para essa questão é irrelevante. Outra coisa irrelevante está aqui, ó. Ele diz que a sacola pode levar até 6,5 kg, mas ele vai comprar exatamente, olha essa palavra aqui, exatamente 6 kg. Legal? Observar as unidades. Opa, tem problema de unidade aqui, ó. Aqui tem 400 gramas, aqui tem 300 gramas e aqui tem 6 quilogramas. Quilo quer dizer 1.000, então tem 6.000 gramas aqui. Tranquilaço, pessoal? Então a primeira fase foi feita. A segunda fase, né? A primeira fase é esses 4 itens aí. Ah, sim, outra coisa. Quando você ficar mais cascudo, esse primeiro e segundo item pode ser feito de uma vez só, tá? Mas é algo que é para os alunos que têm mais tranquilidade em relação à interpretação de texto, tranquilo? Se por um acaso você sofre com isso, perde um tempinho que vai. Ah, outra coisa, tá? As pessoas falam assim, Remo, mas o cara tem que gerenciar o tempo dele? Tem. Só que se você faz uma coisa com a técnica correta, a velocidade vem com o tempo. Se você observar, por exemplo, um treinamento de karatê, no começo cada movimento de soco é feito lentamente, até o cara atingir uma certa perfeição ligado à faixa dele. Quando ele consegue fazer o movimento correto, o movimento naturalmente vai ficando cada vez mais rápido. Então, se você faz as coisas com atenção, com uma técnica, vai chegar um momento que você não vai precisar usar a técnica toda. Você vai ter mais velocidade. Voltando aqui, preparar um esquema. Essa questão não pediu, mas pode ser que você tenha uma questão assim, um carro vai para a cidade A, para a cidade B, outro carro vai da cidade B para a cidade A, onde eles vão se encontrar. É bom você fazer esse esqueminha aqui, para você poder enxergar quem que vai ter velocidade positiva, quem que vai ter velocidade negativa. Se um tiver freando, outro acelerando, aí você vai poder desenhar quem vai ter aceleração positiva ou negativa e por aí vai. A segunda aqui, ó, um puxo, sempre desenha um bloquinho lá, né? E é interessante porque às vezes vai uma bola, não sei o que, eu sempre desenho um bloquinho porque me dá uma visão melhor do volume, ou seja, o desenho não precisa ser perfeito, né? Pode ser essa coisa horrorosa aqui
que te dá a noção. A altura de um triângulo equilátero, desenhe a altura. Você cortou uma pedaço de cartolina em quadrados cada vez menores, não sei o que lá. Faz o desenho para você poder enxergar como é que vai matar essa questão de PG. Legal? Pode ser que você seja um desses iluminados que consegue enxergar o desenho na tua cabeça, mas isso é relativamente raro. Eu, por exemplo, gosto sempre de fazer um desenho, até porque eu acho divertido, né? Quebra um pouquinho o clima da prova. Agora chegamos à questão propriamente dita, né? Eu já estou com tudo marcado lá, já sei o que é relevante, já vi as unidades e vou fazer aqui o mais importante, que é o passo crucial, que é transformar isso tudo em linguagem matemática. Então, cada lata de sardinha tem 400 gramas, então 400 de sardinha. Cada lata de atum tem 300 gramas. Somado isso tudo, eu não vou colocar nem 6,5 nem 6, eu vou colocar 6.000, porque são 6 quilogramas, já converti a unidade aqui. Bem, isso merece uma manipulação, cortando os dois zeros aí, então fica 4S mais 3A é igual a 60. Legal? Agora, a gente vai ver se tem alguma restrição. É muito comum, se você estiver dividindo, você não pode dividir por zero. Se por acaso você está extraindo uma raiz aí de índice par, o número dentro não pode ser negativo, senão você não está trabalhando com número real, você vai estar trabalhando com número imaginário. E, logaritmo é definido num determinado intervalo, então você observa as restrições. E a restrição dessa questão é de que você tem que ter uma lata, pelo menos, de cada coisa. Quer dizer que você zerar essa daqui e resolver aqui, você dizer que você pode levar 20 latas de atum, não é a solução, porque ele disse aqui, ó, essa questão tem uma restrição, tá? Agora, deixa eu apagar aqui a restrição e vamos resolver a questão. Qual é o raciocínio que você tem aqui? Você tem que levar um mínimo do número de latas de sardinha possível. Porque, como você tem uma massa maior, né, ou como ele disse aqui na questão, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Um peso maior, porque ele está falando aqui de maneira vulgar. Então, você tem que ir descontando lata de sardinha até encontrar um número divisível por 3 aqui, né? Porque a matemática é discreta. Você não pode levar meia lata de atum, você não pode levar um quarto de lata de atum. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 60 menos 4, você vai ter 56. Continua não sendo... Continua não é divisível por 3. Então, essa solução aqui não serve. Vou descontar mais uma lata. Vou ficar com 52. Também não é divisível por 3. De 52, se você tirar mais uma lata, você tem 48. Então, você tirou, ó, 1, 2, 3 latas de sardinha. Então, ó, você tem 3 de sardinha. Legal? E uma vez que você tenha 3 de sardinha, 3 vezes 4, 12. Deixa eu dar atenção rapidinho aqui. Pessoal, tenha vida selvagem, tenha uma labralata, tá? Ela muitas vezes atrapalha a aula. A guaranica também. Ah, beleza. Então, 3 vezes 4, 12. Você tem 3 de atum aqui, é igual a 60. Tirando lá 3 de atum, 48. Então, o atum 48 dividido por 3, eu vou ter 16. Legal? Então, eu tenho 3S, 16A. Praticamente matou a questão, né? Já está aí feita, já está desenvolvida. Essa fase foi. Então, eu tenho aqui, ó, 3 latas de sardinha, 16 latas de atum. Vamos conferir. 3, a lata de sardinha, vezes 400, mais 16 vezes 300, isso tudo dá 6.000. Daí você confere essa conta e vê que está tudo bonitinho, né? Cortei o 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Até cortei mal aqui, né? Então eu vou ter que 12 mais 48 é igual a 60. Está conferido. Agora a gente vai responder, ó. Já até deixei anotado aqui. Vão ser 3 latas de sardinha, 16 latas de atum. Para isso, você tem que observar a unidade, tá? Desculpa, a pergunta. Determine o maior número de latas possíveis. Então, eu não quero saber individualmente. A tua resposta está aqui, ó.
19 latas. Unidade, muito comum você chegar numa questão de física e no final errar, né? Porque aqui, como é matemática, se o cara botasse assim, 19 e sublinhasse, marcasse, fizesse uma florzinha lá, o professor provavelmente ia aceitar, né? Mas, de qualquer forma, tá aqui. 19 o quê? 19 latas. Não são 19 alunos felizes porque acertaram questão. São 19 latas. Tem que prestar atenção na unidade. Tranquilaço, pessoal? Praticamente morreu a nossa aula aqui, né? Mas vamos dar uma conferida. Item 1, ler o texto, óbvio. 2, destacar os dados. Principalmente se você tem uma prova no papel, bonitinha, tá? Porque agora vai pintar a prova digital, né? Se for uma prova no papel, vai lá e sublinha para não ter que ficar perdendo tempo vendo os dados. Descartar as irrelevâncias, porque às vezes na questão te dá dado que você não precisa. Observar as unidades, né? Eu gosto de trabalhar tudo com sistema internacional quando a questão é de física, sempre que possível. Aí você vai lá, prepara o esquema, se tiver que fazer algum desenhozinho, transformar. Isso aqui é que morre a questão, tá? Quando você consegue transformar o texto em matemática, a questão morreu. Não esquece, tem restrições. Desenvolver a questão, aqui é o matar da questão propriamente dito. Confere, responde, porque toda questão tem uma pergunta, né? A própria palavra disso, é uma questão. Então você tem que responder. Não adianta você ter feito tudo certo se você não respondeu a questão. Observa se tem unidade, observa se o vetor tem setinha na cabeça, essas coisas todas. E, finalmente, correr para o abraço para a sua aprovação. Bem, pessoal, uma aula com uma pegada totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. Às vezes as pessoas falam que assim, parece ser desnecessário isso. Não é não, pessoal. Às vezes a gente dá bobeira porque esquece de falar o óbvio. Você já falou para tua mãe que você a ama? Já deu um abraço no teu irmão? Faz as coisas óbvias também, porque as pessoas esquecem de fazer o óbvio. E eu sei que eu estou fazendo um óbvio aqui, acredito que eu estou ensinando muito o padre a rezar a missa, mas de repente nessa missa um detalhezinho, caramba, não tinha pensado nisso. Tá? E essa metodologia, ela, em algum momento, ela se torna algo intuitivo, você vai fazer essas coisas sem pensar. E vai se apossar dessa forma de trabalhar, tendo a sua própria organização, que aí que é o verdadeiro show. Bem, pessoal, como eu perdi muito tempo aqui, não vou fazer nenhum ritual padrão, vocês sabem como é que é. Abraço!